Helena tinha apenas 22 anos quando seu próprio pai a vendeu como mercadoria. O comprador? Adrian Blackwood, o bilionário mais temido e misterioso do país. Todos diziam que ele destruía tudo que tocava. Na primeira noite juntos, Helena fechou os olhos esperando o pior. Mas o que aconteceu foi algo que ninguém poderia imaginar. Ele fez algo que mudou completamente tudo o que ela pensava saber sobre aquele homem. Se você quer descobrir o que realmente aconteceu naquela noite e como essa história improvável se desenrolou, fique até o final. E não esquece de deixar nos comentários: você aceitaria essa proposta? Se inscreva para não perder nenhuma parte dessa história incrível. O cheiro de mofo e desespero impregnava cada canto da pequena casa nos subúrbios de Boston. Helena Russo apertou os punhos enquanto ouvia a voz embriagada do pai ecoando pela sala. Aos 22 anos, ela havia abandonado seus sonhos de se tornar professora para cuidar da mãe doente e aguentar os abusos verbais de um homem que um dia ela chamou de herói. $50 mil, disse Marco Russo ao telefone, sua voz pastosa misturando ganância e desespero. Ela é bonita, educada e virgem. Sim, pode confirmar com o médico se quiser. Helena sentiu o sangue gelar. Estava escondida atrás da porta da cozinha, mas cada palavra era como uma facada. Seu próprio pai estava negociando sua vida como se ela fosse gado. Amanhã à noite? Perfeito. O Sr. Blackwood não vai se arrepender. Adrian Blackwood. Até mesmo Helena, que vivia isolada cuidando da mãe, conhecia esse nome. Ele era uma lenda urbana entre os ricos e poderosos, um bilionário recluso de apenas 35 anos que havia construído um império do nada. Diziam que ele era implacável nos negócios, que havia destruído famílias inteiras por prazer, que colecionava empresas como troféus e mulheres como objetos descartáveis. E agora ela seria dele. Naquela noite, Helena não dormiu. Deitada ao lado da mãe que respirava com dificuldade, ela acariciou os cabelos grisalhos da mulher que um dia fora vibrante e cheia de vida. O câncer havia roubado tudo dela: a saúde, a alegria, a dignidade. Os tratamentos experimentais que poderiam salvá-la custavam uma fortuna que eles não tinham. Perdoa-me, mama, Helena sussurrou em italiano, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Vou fazer isso por você, porque essa era a verdade cruel. Os $50 mil que seu pai receberia por vendê-la eram exatamente o valor necessário para o tratamento. Marco Russo era um monstro, mas ele havia inadvertidamente encontrado a única moeda de troca que faria Helena aceitar seu destino. O dia seguinte passou em câmera lenta. Helena tomou um banho longo, vestiu o único vestido decente que possuía, um modelo azul marinho simples que sua mãe havia costurado anos atrás, e prendeu os longos cabelos castanhos em um coque elegante. No espelho, ela viu uma jovem mulher de olhos verdes assombrados, pele pálida e lábios trêmulos tentando parecer corajosa. Às 8 da noite, uma limusine preta parou em frente à casa decadente. O motorista, um homem alto de terno impecável, não disse uma palavra. Apenas abriu a porta e esperou. Helena olhou para trás uma última vez. Sua mãe dormia, inconsciente da transação que selaria o destino da filha. Marco Russo nem sequer teve a decência de aparecer para se despedir. Provavelmente já estava em algum bar gastando dinheiro adiantado. A mansão Blackwood ficava a 40 minutos da cidade, escondida atrás de portões de ferro e quilômetros de jardins perfeitamente cuidados. Era mais um museu que uma casa, com seus mármores importados, lustres de cristal e obras de arte que Helena reconheceu de livros sobre história da arte. Cada peça ali provavelmente custava mais que tudo que ela possuíra na vida inteira. Senhorita Russo, uma mulher de meia-idade, vestindo um uniforme de governanta, cumprimentou-a na entrada. Por favor, siga-me. O Sr. Blackwood a aguarda no escritório. Os corredores pareciam intermináveis. Helena sentia as pernas bambas, o coração disparado. O que ele faria com ela? As histórias que circulavam sobre Adrian Blackwood eram aterrorizantes. Alguns diziam que ele tinha um quarto de tortura no porão. Outros que suas ex-amantes simplesmente desapareciam. A governanta parou diante de duas portas duplas de mogno entalhado. Bateu 3 vezes e uma voz profunda respondeu de dentro: entre. Helena respirou fundo e entrou. O escritório era imenso, dominado por estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Uma lareira crepitava, lançando sombras dançantes pelas paredes. E atrás de uma mesa de jacarandá estava ele. Adrian Blackwood era devastadoramente bonito. Não da forma convencional, mas de um jeito que roubava o ar dos pulmões. Cabelos negros perfeitamente penteados, mandíbula marcada, olhos de um cinza tempestuoso que pareciam ver através da alma.
Ele vestia um terno de 3 peças que provavelmente custava mais que um carro, e havia uma cicatriz fina correndo do lado esquerdo de seu queixo até o pescoço. Mas o que realmente chocou Helena foi sua expressão. Ela esperava luxúria, crueldade, talvez diversão sádica. Em vez disso, havia cansaço. Uma profunda exaustão que não combinava com um homem de apenas 35 anos. Sente-se, ele disse, sua voz era grave e controlada, sem inflexão emocional. Helena obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Adrian estudou-a em silêncio por longos momentos. Helena forçou-se a manter o olhar, recusando-se a demonstrar toda sua vulnerabilidade, mesmo que estivesse apavorada. Seu pai é um idiota, Adrian disse finalmente, quebrando o silêncio. E um bêbado. Mas imagino que você já saiba disso. Helena piscou surpresa com a franqueza brutal. Sim, senhor. Não me chame de senhor. Meu nome é Adrian. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Aqui está o contrato. Você deveria lê-lo, mas vou poupar seu tempo. Basicamente, você viverá nesta casa pelos próximos 6 meses. Em troca, sua mãe receberá o melhor tratamento médico disponível, todas as despesas pagas. Após 6 meses, você será livre para ir embora com uma quantia adicional de $100.000. Helena sentiu a cabeça girar. Eu não entendo. O que você quer de mim? Nada. Como assim nada? Adrian se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Preciso de uma esposa. Temporária. Meu avô está morrendo e se recusa a me deixar herdar o controle total da empresa a menos que eu esteja casado. É ridículo, arcaico e completamente típico dele. Ele olhou para ela por cima do ombro. Você interpretará o papel de minha esposa apaixonada por 6 meses. Aparições públicas ocasionais, jantares de família, nada mais. Quartos separados, vidas separadas. Mas, e a primeira noite? Helena sussurrou, as bochechas queimando. Adrian virou-se completamente, e pela primeira vez algo parecido com emoção cruzou seu rosto. Era raiva. Você acha que eu compraria uma mulher para sexo? Que tipo de monstro você pensa que eu sou? O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Helena não sabia o que dizer. Todas as histórias, todos os rumores sobre Adrian Blackwood a haviam preparado para um predador, não para isso. Não para um homem que parecia genuinamente ofendido pela sugestão. Desculpe, ela murmurou, sentindo-se tola. As pessoas dizem coisas sobre você. As pessoas dizem muitas coisas. Adrian voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Em vez disso, serviu 2 copos de um uísque âmbar de uma garrafa de cristal, ofereceu um a Helena. 90% é mentira. Os outros 10% são piores que a verdade. Helena aceitou o copo com mãos trêmulas e tomou um gole. O líquido queimou sua garganta, mas de alguma forma ajudou a acalmar os nervos. Porque eu? Certamente você poderia encontrar alguém disposta a casar com você sem precisar comprar. Poderia. Mas então ela quereria algo em troca. Acesso ao meu dinheiro, meu nome e minha vida. Você não quer nada disso. Você só quer salvar sua mãe. Ele tomou um longo gole do próprio drink. É uma transação honesta. Eu respeito isso. E se eu recusar? Os olhos cinzentos de Adrian encontraram os dela. Então você é livre para ir embora agora mesmo. Não sou seu pai, Helena. Não vou forçá-la a nada. Era a primeira vez que ele dizia seu nome, e de alguma forma soou diferente vindo dele, mais suave, quase íntimo. Helena olhou para o contrato na mesa, depois para o homem à sua frente. 6 meses. Apenas 6 meses interpretando um papel, e sua mãe viveria. Onde eu assino? Algo mudou no rosto de Adrian. Não exatamente alívio, mas a tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente. Leia primeiro. Eu insisto. Helena passou a hora seguinte lendo cada cláusula, cada parágrafo. O contrato era surpreendentemente justo: quartos separados, liberdade para ir e vir, proteção legal contra qualquer forma de abuso ou coerção. Havia até uma cláusula que dizia que ela poderia romper o acordo a qualquer momento sem penalidades, embora isso significasse perder o apoio financeiro. Quando finalmente assinou, Adrian pegou o documento e o guardou em um cofre escondido atrás de um quadro. Amanhã iremos ao cartório. Meu advogado já preparou toda a documentação. A cerimônia será privada, apenas testemunhas necessárias. Tão rápido assim? Meu avô não tem muito tempo. Adrian voltou a se sentar, parecendo de repente exausto. E eu não acredito em prolongar o inevitável. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele ergueu uma sobrancelha. Vamos ser casados. Suponho que perguntas pessoais sejam inevitáveis. Por que você realmente precisa de uma esposa? Não pode simplesmente comprar sua herança de outra forma? Pelo que ouvi, você já é bilionário por conta própria.
Adrian ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não responderia. Então ele disse tão baixo que ela quase não ouviu: não se trata de dinheiro. Trata-se de provar algo ao velho. Ele sempre disse que eu era incapaz de amar, de formar conexões humanas reais. Que eu era um sociopata construído por ele. Casar é minha forma de mostrar que ele está errado, mesmo que seja mentira. A vulnerabilidade naquelas palavras chocou Helena. Este não era um monstro das histórias. Era um homem ferido tentando desesperadamente provar sua humanidade ao patriarca que o havia destruído. Ele está errado, você sabe, Helena disse suavemente. Sociopatas não se importam em provar nada a ninguém. Adrian olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Helena acelerar. Não me conheça ainda, Helena. Você pode mudar de ideia. Naquela primeira noite, Helena foi levada a um quarto no terceiro andar que era maior que toda sua antiga casa. Tinha uma cama king size com dossel, um closet do tamanho de um quarto, banheiro privativo com banheira de mármore e uma varanda com vista para os jardins iluminados. O quarto do Sr. Blackwood fica na ala leste, informou a governanta, a Sra. Morrison. Você tem total privacidade aqui. Se precisar de algo, há um interfone na mesa de cabeceira. Depois que a mulher saiu, Helena se deixou cair na cama e finalmente permitiu-se chorar. Lágrimas de alívio, medo, confusão, tudo misturado. Sua mãe viveria. Esse pensamento era a única âncora em um mar de incertezas. Ela pegou o celular e ligou para o hospital onde sua mãe estava internada. A enfermeira de plantão confirmou que o tratamento já havia sido aprovado e começaria na manhã seguinte. Aparentemente, Adrian não perdia tempo. Helena adormeceu ainda vestida, exausta pela montanha-russa emocional do dia. Acordou com batidas suaves na porta. Luz do sol inundava o quarto através das cortinas de seda. Uma empregada entrou trazendo uma bandeja com café da manhã. Bom dia, Sra. Blackwood, a jovem disse com um sorriso. O senhor pediu para informá-la que partiremos para o cartório às 10 horas. Sra. Blackwood. O título soou absurdo. Helena olhou para o relógio, 8h15. Tomou um banho rápido e descobriu que o closet havia sido milagrosamente preenchido durante a noite com roupas em seu tamanho exato. Vestidos, calças, blusas, sapatos, tudo de marcas de grife que ela só vira em revistas. Escolheu um vestido creme simples mas elegante e desceu as escadas às 10 em ponto. Adrian já estava esperando no hall de entrada, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos. Ele olhou para ela e algo indefinível passou por seu rosto. Você está adequada, ele disse, e Helena não tinha certeza se era um elogio ou simples constatação. O cartório foi exatamente como Adrian havia prometido, rápido, eficiente, sem emoção. Duas testemunhas que Helena nunca tinha visto antes, um juiz de paz entediado, e em 15 minutos ela era oficialmente Helena Blackwood. No carro voltando para a mansão, Adrian quebrou o silêncio. Hoje à noite há um jantar na casa do meu avô. Precisaremos comparecer como casal. Você consegue fazer isso? Helena olhou para o anel de platina e diamantes que agora adornava seu dedo, pesado, frio, caro. Sim. O que preciso saber sobre ele? Augusto Blackwood é um tirano que construiu seu império sobre os cadáveres de seus inimigos, literal e metaforicamente. Ele te testará, tentará te quebrar. Não deixe. Adrian olhou pela janela, a mandíbula tensa. E não acredite em nada que ele disser sobre mim. Por que não? Porque meu avô é um mentiroso profissional. E porque a verdade sobre mim é pior que qualquer mentira que ele poderia inventar. A mansão de Augusto Blackwood fazia a residência de Adrian parecer modesta. Era um palácio de estilo neoclássico com colunas de mármore, fontes ornamentadas e jardins que pareciam saídos de Versalhes. Enquanto o carro subia a longa alameda de entrada, Helena sentiu o estômago apertar. Lembre-se, Adrian disse, sua mão encontrando a dela pela primeira vez, estamos apaixonados. História oficial. Nos conhecemos há 6 meses em uma galeria de arte, foi amor à primeira vista, casamento relâmpago porque a vida é curta. Mantenha as respostas vagas, deixe que eu conduza a conversa. A mão dele era quente, firme, e surpreendentemente reconfortante. Helena entrelaçou seus dedos nos dele. Estou apaixonada por você desde aquele primeiro olhar na galeria, ela ensaiou, tentando injetar convicção em sua voz. Você me mostrou um mundo que eu nunca imaginei possível. Adrian olhou para suas mãos unidas com uma expressão estranha. Você é uma atriz melhor do que eu esperava. Não sou atriz. Apenas sei o que é necessário sobreviver fingindo. Algo doloroso brilhou nos olhos dele. Então já temos isso em comum. O mordomo os recebeu na entrada principal e os guiou através de corredores adornados com arte que provavelmente valia milhões.
Vozes vinham de um salão à frente, uma reunião familiar completa, aparentemente. Helena não estava preparada para a quantidade de gente. Tinha pelo menos 20 pessoas no salão, todos vestindo roupas de grife e exalando privilégio. A conversa morreu quando Adrian e Helena entraram. Finalmente, uma voz trovejante rompeu o silêncio. Um homem idoso em cadeira de rodas avançou em direção a eles. Augusto Blackwood tinha 83 anos, mas seus olhos azuis gelados ainda brilhavam com inteligência afiada e crueldade calculada. Tubos de oxigênio não diminuíam sua presença dominadora. Meu neto finalmente decidiu aparecer, e trouxe sua esposa secreta. A forma como ele disse esposa deixou claro que não acreditava na história por um segundo. Avô Adrian cumprimentou friamente. Esta é Helena. Helena, Augusto Blackwood. Helena estendeu a mão, mas Augusto a ignorou, estudando-a dos pés à cabeça como um fazendeiro avaliando o gado. Italiana. Pelo nome e aparência. Italo-americana, Helena confirmou, forçando um sorriso. Minha família é de Nápoles. HM. E o que seus pais fazem, criança? Helena sentiu Adrian se tensionar ao seu lado. Minha mãe está doente. Meu pai não está presente. Então uma caçadora de fortunas, Augusto disse tranquilamente, como se estivesse comentando sobre o clima. Bem, pelo menos você é honesta sobre isso. Melhor que as últimas vadias que Adrian trouxe para casa. Cuidado, a voz de Adrian cortou o ar como uma lâmina. Helena é minha esposa. Você a tratará com respeito. Ou o quê? Você vai embora? Nós dois sabemos que você precisa de mim mais do que eu preciso de você. Augusto rodou a cadeira dando-lhes as costas. Juntem-se aos outros. O jantar será servido em breve. Enquanto se misturavam com os outros convidados, Helena conheceu o resto do clã Blackwood, tios, tias, primos, todos competindo por atenção e favor do patriarca moribundo. Cada um avaliava Helena com olhares calculistas, tentando descobrir se ela era ameaça ou aliada em seus próprios jogos de poder. Você deve ser a corajosa que se casou com Adrian, disse uma mulher loira impecável, se aproximando com uma taça de champanhe. Ela tinha cerca de 40 anos e irradiava o tipo de beleza que vinha de cirurgias caras e cuidados constantes. Sou Verônica, prima de Adrian. Ou devo dizer, ex-noiva. Helena sentiu o corpo de Adrian ficar rígido ao seu lado. Verônica. Oh, relaxe, querido. Estou feliz por você. Ela sorriu, mas seus olhos eram gelo puro. Helena, certo? Você sabe que Adrian e eu fomos noivos por 2 anos? Terminamos há apenas 6 meses. Engraçado como ele encontrou você tão rapidamente após nosso rompimento doloroso. O amor não segue cronogramas, Helena respondeu suavemente, movendo-se mais perto de Adrian e passando o braço pela cintura dele. Quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. Que romântico, Verônica disse, seu tom gotejando veneno. Espero que você entenda no que está se metendo. Adrian tem necessidades especiais. Coisas que uma garotinha inocente como você pode não estar preparada para lidar. Chega, Adrian cortou sua voz baixa e perigosa. Não temos nada mais a dizer um ao outro, Verônica. Por favor, nos deixe. Verônica deu de ombros e se afastou, mas não antes de lançar um último olhar venenoso para Helena. Desculpe por isso, Adrian murmurou. Verônica é complicada. Por que vocês terminaram? Porque ela queria casar com um nome e uma conta bancária, não comigo. Ele tomou um gole de seu drink. E porque descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. Helena virou-se bruscamente. Você tem um irmão? Tinha. A expressão de Adrian fechou completamente. Ele morreu há 3 meses. Acidente de carro. Ou pelo menos foi o que o relatório oficial disse. Antes que Helena pudesse processar essa revelação bombástica, o mordomo anunciou que o jantar estava servido. A mesa de jantar era absurdamente longa, podendo acomodar facilmente 40 pessoas. Augusto sentava-se à cabeceira, com Adrian e Helena colocados estrategicamente ao seu lado, perto o suficiente para serem interrogados, longe o suficiente para não receberem qualquer calor familiar. O jantar foi uma tortura civilizada. Curso após curso de comida requintada que Helena mal conseguia engolir enquanto Augusto bombardeava perguntas aparentemente inocentes projetadas para expor sua farsa. Então Helena, como Adrian pediu você em casamento? Deve ter sido muito romântico. Helena lembrou-se do contrato que assinou, do escritório sombrio, da transação fria. Fomos a um lugar especial para nós, ela improvisou. A galeria onde nos conhecemos. Adrian tinha fechado o lugar inteiro só para nós dois. Havia velas por toda parte, e uma única pintura no centro da sala, uma obra de Monet que eu havia mencionado adorar meses antes. Ele se ajoelhou ali mesmo e perguntou se eu o tornaria o homem mais feliz do mundo.
Ela sentiu Adrian olhando para ela, mas não ousou encontrar seus olhos. A história tinha saído com tanta facilidade, tão naturalmente como se parte dela desejasse que fosse verdade. Monet Augusto repetiu, como previsível. E o anel? Deixe-me ver. Helena estendeu a mão, e o velho segurou seus dedos com força surpreendente para alguém tão frágil, examinando o anel de diamantes. 3 quilates corte esmeralda, claridade VVS1. Bom gosto, Adrian. Pelo menos você não economizou na peça. Não quando se trata de Helena, Adrian disse, sua voz suave mas com uma intensidade que fez algo estremecer no peito dela. Augusto largou a mão de Helena. Vocês dormem juntos? O silêncio foi ensurdecedor. Desculpe. Helena finalmente disse. Pergunta simples. Vocês compartilham uma cama? Tem intimidade física? Ou isso também é parte da farsa? Isso não é da sua conta, Adrian disse entre dentes cerrados. É da minha conta quando determino se vou entregar minha empresa para você. Augusto se recostou na cadeira. Veja, eu conheço meu neto. Ele é calculista frio, incapaz de conexão genuína, porque eu o criei assim. Então quando ele aparece do nada com uma esposa, perdoe-me por ser cético. A menos que você possa me provar que isso é real. Provamos ao nos casarmos, Helena interrompeu, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Provamos comparecendo hoje à noite. Mas não vamos provar nossa intimidade para satisfazer sua curiosidade mórbida. Se isso não é suficiente para você, então talvez sua empresa deva ir para alguém que não precise pular através de aros ridículos para ganhar aprovação. O silêncio após as palavras de Helena era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no canto da sala. Todos os olhos estavam fixos nela, a pequena italiana que havia ousado desafiar o temido patriarca Blackwood. Então, surpreendentemente, Augusto começou a rir. Era uma risada rouca, interrompida por tosse, mas genuína. Bem, ela tem fogo. Não esperava isso de alguém com sua origem humilde. Minha origem me ensinou a reconhecer pessoas tóxicas, Helena respondeu, sua mão encontrando a de Adrian sob a mesa e apertando firmemente. E a não tolerar jogos manipuladores. Augusto estudou-a com renovado interesse. Talvez você não seja completamente inútil afinal. Adrian, você pode ter escolhido melhor do que pensei. Ele gesticulou para o mordomo. Traga o vinho da reserva especial. Vamos brindar aos recém-casados. O resto do jantar passou em uma névoa incômoda. Helena podia sentir os olhares curiosos e invejosos dos outros membros da família. Ela havia passado no teste inicial de Augusto, mas isso só a tornava mais interessante, e potencialmente mais perigosa, aos olhos deles. Quando finalmente puderam sair, já passava da meia-noite. No carro, Adrian permaneceu em silêncio por longos minutos, olhando pela janela para as ruas escuras de Boston. Obrigado, ele disse finalmente, sua voz baixa, por me defender lá dentro. Não fiz por você, Helena respondeu honestamente. Fiz porque ele é um velho cruel, e eu não suporto valentões. Adrian virou-se para encará-la, e havia algo vulnerável em sua expressão que fez o coração de Helena apertar. A história que você contou, sobre a proposta na galeria com o Monet, foi bonita. Foi mentira. Eu sei. Mas por um momento, eu quase desejei que fosse real. Ele desviou o olhar. Isso é patético, não é? Um homem de 35 anos fantasiando sobre propostas românticas como um adolescente apaixonado. Helena sentiu algo mudar dentro dela. Este não era o bilionário impiedoso das histórias. Este era um homem solitário que havia sido programado desde criança para não sentir, não confiar, não amar. E que agora estava começando a perceber tudo o que havia perdido. Não é patético, ela disse suavemente. É humano. A mansão estava silenciosa quando chegaram. A equipe já havia se retirado para a noite. Adrian acompanhou Helena até a porta de seu quarto. Durma bem, ele disse, já se virando para ir embora. Adrian? Ele parou, olhando por cima do ombro. Você mencionou seu irmão mais cedo. Disse que ele morreu em um acidente de carro. Mas você não acredita nisso, acredita? A máscara de Adrian deslizou por um momento, revelando dor crua. Marcos não era apenas meu irmão. Era meu melhor amigo. A única pessoa nesta família podre que ainda tinha alma. Ele respirou fundo. E 3 meses atrás, seu carro saiu da estrada em uma curva que ele havia feito 1000 vezes. Não havia marcas de frenagem. Nenhuma explicação lógica. A polícia arquivou como acidente. Mas você acha que foi homicídio? Eu sei que foi. Marcos havia descoberto algo sobre as operações financeiras de nosso avô. Algo que poderia destruir a empresa e colocar Augusto na cadeia. Ele me ligou na noite antes de morrer, dizendo que precisávamos conversar. Mas nunca chegou a me contar o que havia encontrado.
Helena sentiu um calafrio. Você está dizendo que seu próprio avô mandou matar seu irmão? Estou dizendo que Augusto Blackwood não deixa nada, nem ninguém, ameaçar seu império. Nem mesmo o sangue dele. Adrian encostou-se na parede, parecendo de repente exausto. É por isso que preciso da herança, Helena. Não pelo dinheiro, mas pelo controle da empresa. Se eu tiver poder total, posso investigar adequadamente a morte de Marcos. Posso finalmente destruir o velho por dentro. E se ele descobrir o que você está planejando? Se ele perceber que nosso casamento é falso? Adrian olhou para ela com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Então nós dois estaremos em perigo. Por isso preciso que você seja convincente. Não apenas para ele, mas para todos. Um deslize, uma pequena inconsistência, e Augusto usará isso para me descartar. Helena deveria ter sentido medo. Deveria ter exigido sair do acordo imediatamente. Mas em vez disso, ela sentiu determinação. Então seremos convincentes. Juntos. Algo mudou no rosto de Adrian, gratidão talvez, ou algo mais profundo que ele não estava pronto para nomear. Ele deu um passo em sua direção, erguendo a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do caminho. Boa noite, Helena, ele murmurou, e desapareceu pelo corredor escuro. Helena entrou em seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando para os jardins iluminados pela lua, pensando em tudo o que havia descoberto. Um homem assassinado. Um patriarca cruel. E Adrian, um enigma envolto em contradições, simultaneamente frio e vulnerável, calculista e desesperadamente humano. O que ela havia se metido? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Helena passava as manhãs visitando sua mãe no hospital. O tratamento estava funcionando, trazendo cor de volta às bochechas pálidas. As tardes eram ocupadas com lições de esposa, como Adrian ironicamente chamava, tutores ensinando-a sobre etiqueta social, história da arte, vinhos caros. Tudo o que se esperava de uma senhora Blackwood. Adrian trabalhava a maior parte do dia, mas sempre jantava com ela. Eram refeições silenciosas no início, mas gradualmente começaram a conversar. Helena descobriu que ele lia vorazmente, que havia morado em Paris por 3 anos, que tocava piano magnificamente mas nunca na frente de outras pessoas. E Adrian descobriu que Helena havia sido aceita em Harvard com bolsa integral antes de abandonar tudo para cuidar da mãe. Que ela falava italiano fluentemente e estava ensinando a si mesma francês. Que ela via beleza em coisas pequenas, uma flor no jardim, luz do sol através de cristal, o som da chuva. Você deveria voltar a estudar, Adrian disse uma noite durante o jantar. Depois de tudo isso, posso garantir que você será readmitida em Harvard. Não quero sua caridade, Helena respondeu, mas sem malícia. Não é caridade. É reconhecimento de que você merece mais que a mão que a vida te deu. Ele pausou. Marco sempre dizia que eu via pessoas como peças de xadrez. Acho que ele estava certo. Mas você... Eu não consigo te colocar em uma categoria simples. Talvez porque não sou uma peça de jogo. Sou apenas uma pessoa tentando sobreviver. Não. Adrian olhou diretamente para ela. Você é muito mais que isso. E está começando a me assustar o quanto isso importa para mim. O coração de Helena acelerou. Antes que pudesse responder, o telefone de Adrian tocou. Ele atendeu, sua expressão endurecendo a cada segundo. Quando? Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Ele desligou e se levantou abruptamente. Meu avô sofreu um colapso. Está no hospital. Precisamos ir agora. No hospital privado onde Augusto estava internado, o caos reinava. Médicos corriam de um lado para outro, a família Blackwood enchendo a sala de espera com suas brigas sobre quem teria o direito de ficar ao lado do patriarca moribundo. O médico finalmente emergiu, parecendo exausto. Ele teve um derrame massivo. Os próximos dias serão críticos. Ele está pedindo para ver Adrian e sua esposa. Eles entraram no quarto onde Augusto jazia conectado a máquinas, parecendo frágil pela primeira vez desde que Helena o conhecera. Seus olhos abriram quando os viu. Adrian, ele sussurrou, sua voz fraca. Aproxime-se. Adrian moveu-se para a cabeceira da cama, Helena ao seu lado. Augusto olhou entre eles dois, algo como aprovação em seus olhos enevoados. Eu estava errado sobre você, garoto. Helena, ela é real, vi em seus olhos naquele jantar. Ela te ama de verdade. Ele tossiu, sangue manchando seus lábios. E você? Você a ama também, mesmo que seja idiota demais para admitir. Avô, não se esforce. Cale a boca e me escute. Augusto apertou a mão de Adrian com força surpreendente. Meus advogados já prepararam os documentos. A empresa é sua. Tudo é seu. Mas há uma condição final. Qual? Encontre quem matou Marcos. E destrua-os.
Os olhos de Augusto brilharam com a velha ferocidade. Eu sei que não foi acidente. Eu sei que alguém nesta família podre foi responsável. Prometa-me que você descobrirá a verdade. Adrian ficou pálido. Você sabia? Sempre soube. Marcus ele era o melhor de nós. E eu falhei em protegê-lo. Lágrimas escorreram do rosto enrugado do velho. Não fale novamente, Adrian. Vingue seu irmão. E segure esta mulher com força, porque ela é a única coisa neste mundo que vale a pena lutar. Horas depois, Augusto Blackwood morreu com Adrian e Helena ao seu lado. O funeral aconteceu 3 dias depois, um espetáculo grandioso com centenas de enlutados, a maioria ali por obrigação ou oportunidade, não por afeto genuíno. Helena ficou ao lado de Adrian durante tudo, sentindo-o ficar mais tenso e distante a cada condolência hipócrita. Na recepção após o enterro, o advogado de Augusto leu o testamento. Como prometido, Adrian herdou o controle total da empresa Blackwood, bilhões em ativos, dezenas de subsidiárias, poder suficiente para destruir economias. Mas havia uma surpresa, Helena também havia sido mencionada. Augusto deixou para ela uma quantia de 5 milhões de dólares e uma carta lacrada. Naquela noite em seu quarto, Helena abriu a carta com mãos trêmulas. Helena, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrei a paz. Ou o inferno, provavelmente o inferno. Não sou tolo. Sei que seu casamento com Adrian começou como transação. Mas vi algo naquela noite do jantar que mudou minha mente. Vi você olhar para meu neto como se ele fosse humano, não um monstro. E vi ele olhar para você como um homem afogando-se que finalmente encontrou ar. Você tem poder sobre ele, garota. Use-o sabiamente. Adrian é capaz de grande crueldade, eu o treinei para isso. Mas também é capaz de amor, se alguém tiver coragem de alcançá-lo. Quanto ao dinheiro, não é suborno ou caridade. É pagamento por um serviço. Mantenha meu neto humano. Não deixe que ele se torne eu. E mais importante, ajude-o a descobrir quem matou Marcus. Desconfie de Verônica. Desconfie de Jonathan, o primo. Desconfie de todos. A verdade está nos livros do Departamento Financeiro, seção de investimentos especiais. Marcus havia encontrado. Alguém o matou por isso. Proteja-se, criança. E proteja Adrian mesmo quando ele não merecer. Augusto. Helena mal havia terminado de ler quando Adrian entrou sem bater, parecendo selvagem e perigoso. Ela podia sentir o cheiro de uísque nele. Ele está morto, Adrian disse, sua voz quebrada. O velho finalmente está morto e eu deveria estar feliz, mas não consigo. Helena foi até ele, envolvendo-o em seus braços. Adrian resistiu por um momento, então desabou, todo seu peso apoiando-se nela enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo. Eles afundaram no chão juntos, Helena segurando-o enquanto ele chorava pela primeira vez desde a morte de Marcus, por tudo que havia perdido, por toda a crueldade que havia suportado. Estou aqui, ela sussurrou, acariciando seus cabelos. Você não está sozinho. E naquele momento Helena percebeu com clareza assustadora, ela não estava mais fingindo. Suas emoções eram reais. Sua preocupação era genuína. Ela estava se apaixonando por Adrian Blackwood. Adrian adormeceu no chão do quarto de Helena, sua cabeça no colo dela, exausto pela tempestade emocional. Ela continuou acariciando seus cabelos, observando como o sono suavizava as linhas duras de seu rosto, fazendo-o parecer vulnerável e jovem. Quando a luz do amanhecer começou a filtrar pelas cortinas, Adrian finalmente se mexeu. Seus olhos abriram, confusos por um momento, então a memória retornou. Ele se sentou abruptamente, passando as mãos pelo rosto. Desculpe, ele murmurou, sem olhar para ela. Eu não deveria ter. Isso foi inapropriado. Você estava sofrendo. Não precisa se desculpar por ser humano. Ser humano é perigoso. Adrian se levantou, recompondo sua máscara fria, mas Helena podia ver as rachaduras agora. Especialmente agora. Com meu avô morto, os abutres vão começar a circular. Há uma reunião de conselho amanhã onde precisarei solidificar meu controle. E depois? Depois investigamos a morte de Marcus, Helena completou, mostrando-lhe a carta de Augusto. Adrian leu em silêncio, sua expressão endurecendo a cada linha. Investimentos especiais. Marcus mencionou isso na última conversa que tivemos. Disse que havia encontrado transações suspeitas, dinheiro sendo movido através de empresas fantasma. A carta diz para desconfiar de Verônica e Jonathan. Jonathan é primo de segundo grau, vice-presidente de operações internacionais. Ambicioso, sem escrúpulos. Adrian pausou. E Verônica sempre teve mais interesse nas finanças da família do que admitia. Quando estávamos juntos, ela constantemente fazia perguntas sobre a estrutura corporativa. Você acha que eles poderiam estar trabalhando juntos?
É possível, mas precisamos de provas. Adrian olhou para Helena com intensidade renovada. Isso vai ser perigoso. Se eles descobrirem que estamos investigando, então não descobrirão. Helena se levantou, determinação endurecendo sua postura. Sou apenas a esposa ingênua e apaixonada, lembra? Ninguém me vê como ameaça. Posso fazer perguntas, observar, sem levantar suspeitas. Adrian deu um passo em sua direção, suas mãos encontrando os ombros dela. Não quero colocá-la em perigo. Você não está me colocando. Eu escolho estar aqui. Ela cobriu as mãos dele com as suas. Seu avô estava certo sobre uma coisa. Você não está sozinho nisso. Por um momento, Adrian apenas a olhou, algo intenso e indefinível em seus olhos cinzentos. Então, lentamente ele se inclinou e beijou sua testa, um gesto surpreendentemente terno vindo de um homem tão controlado. Obrigado, ele sussurrou contra sua pele. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Adrian passou horas em reuniões consolidando seu poder na empresa, enquanto Helena começou sua própria investigação discreta. Ela se fez presente em eventos sociais da família, sorrindo e fazendo conversa fiada, mas sempre ouvindo, observando. Verônica era especialmente interessante de observar. A mulher mantinha distância de Adrian, mas Helena a pegou várias vezes tendo conversas sussurradas intensas com Jonathan. Um homem alto e bonito com olhos calculistas e sorriso de predador. Eles definitivamente estão planejando algo, Helena relatou a Adrian uma noite em seu escritório. Verônica mencionou algo sobre o cronograma precisar ser acelerado agora que o velho se foi. E Jonathan continuava falando sobre garantir os ativos offshore antes que Adrian pudesse congelá-los. Adrian bateu o punho na mesa. Ativos offshore. É onde o dinheiro está escondido. Se conseguirmos acesso aos registros antes que eles limpem tudo. Há uma festa da empresa na sexta-feira, Helena disse. Evento beneficente no Hotel Four Seasons. Todos os executivos estarão lá, incluindo Jonathan. O escritório dele ficará vazio. Você está sugerindo que invadamos seu escritório durante a festa? Estou sugerindo que eu distraia todos na festa enquanto você faz o que precisa fazer. Helena sorriu. Afinal, sou a nova senhora Blackwood. Todos estarão curiosos sobre mim. Posso mantê-los ocupados. Adrian estudou-a com admiração crescente. Você é perigosamente inteligente, sabe disso? Crescer com um pai manipulador me ensinou a jogar xadrez com pessoas. Ela se aproximou ajustando a gravata dele com familiaridade que havia se desenvolvido entre eles. Confie em mim. Eu confio. E a forma como ele disse, olhando profundamente em seus olhos, fez o coração de Helena acelerar. Mas Helena, se algo der errado, se você sentir que está em perigo, sairei imediatamente. Eu prometo. A festa na sexta-feira foi exatamente o tipo de evento ostentatório que a elite de Boston adorava, vestidos de gala, champanhe de $1000 a garrafa, uma orquestra ao vivo e conversas vazias sobre causas beneficentes que nenhum deles realmente se importava. Helena vestiu um vestido vermelho deslumbrante que Adrian havia comprado para ela. Ombros nus, fenda alta, o tipo de roupa projetada para atrair atenção. Ela prendeu os cabelos em um coque elegante, usou os diamantes que agora eram dela por direito de casamento, e transformou-se na perfeita esposa de bilionário. Você está deslumbrante, Adrian disse quando ela desceu as escadas, e havia algo em sua voz que fez a pele de Helena formigar. Preciso estar. Vou ser o centro das atenções hoje à noite. Na festa, Helena trabalhou a sala como uma profissional. Ela riu das piadas sem graça, fez perguntas sobre negócios que a faziam parecer interessada mas não muito esperta, e constantemente redirecionava conversas para longe de qualquer coisa que pudesse levar a perguntas difíceis sobre seu casamento relâmpago. Ela viu quando Adrian desapareceu discretamente, supostamente para atender uma ligação de negócios urgente. Ninguém mais notou, todos estavam muito focados nela. Você realmente o ama, Verônica disse de repente, aparecendo ao lado de Helena com uma taça de champanhe. Não esperava isso. Por que não? Porque Adrian é incapaz de amor. Ele é quebrado, Helena. Disfuncional. Nosso relacionamento terminou porque percebi que ele nunca me amaria, não importa o quanto eu tentasse. Verônica tomou um longo gole. Mas você olha para ele como se ele fosse seu mundo inteiro. É real ou você é uma atriz melhor que eu jamais fui? Helena encontrou os olhos da outra mulher. É real. E pela primeira vez ela percebeu que não estava mentindo. Então você é uma tola, Verônica disse com algo parecido com pena. Adrian vai destruí-la. É o que ele faz. Ele destrói tudo que toca. Ou talvez, Helena disse suavemente, ele só precisava de alguém que não tentasse mudá-lo. Alguém que o aceitasse como é. Verônica estudou com uma expressão estranha.
Cuidado, querida. Há coisas sobre Adrian que você não sabe. Segredos que ele mantém trancados. E quando você descobrir... Dona Blackwood Jonathan interrompeu, juntando-se a elas com um sorriso que não alcançava seus olhos. Estava procurando por você. Há algumas pessoas que adorariam conhecê-la. Helena permitiu que ele a guiasse, mas não antes de ver Verônica e Jonathan trocarem um olhar significativo. Seu radar de perigo disparou. Por 40 minutos, Helena manteve a farsa, sorrindo e conversando enquanto seu estômago se apertava de ansiedade. Onde estava Adrian? Ele deveria ter voltado já. Então ela o viu atravessando a sala em direção a ela, expressão cuidadosamente neutra, mas algo em seus olhos dizia que ele havia encontrado o que procurava. Querida, ele disse, envolvendo-a pela cintura com familiaridade que fez seu pulso acelerar. Desculpe pela interrupção, mas precisamos ir. Sua mãe ligou. Ela não está se sentindo bem. Era a desculpa perfeita. Helena fez todas as expressões preocupadas apropriadas, se despediu rapidamente, e eles saíram antes que qualquer um pudesse detê-los. No carro, Adrian entregou a ela um pendrive. Tudo está aqui. Transações de dezenas de milhões através de empresas fantasma nas Ilhas Cayman, Suíça, Panamá. E adivinha quem autorizou todas elas? Verônica e Jonathan. Sim, mas há mais. Sua mandíbula se apertou. A última grande transação foi 2 dias antes da morte de Marcos. 20 milhões transferidos para uma conta não rastreável. E há uma nota nos registros, problema resolvido. Pagamento final. Helena sentiu o sangue gelar. Eles pagaram alguém para matar Marcos. E provavelmente pensaram que poderiam continuar desviando dinheiro da empresa sem que ninguém notasse. Até que Marcos descobriu. Adrian bateu no volante. Tenho provas agora. Posso destruí-los. Mas preciso fazer isso certo, legalmente, para que não possam escapar. O que você vai fazer? Amanhã, vou até a polícia com essas provas. Vou garantir que eles sejam presos por fraude corporativa e investigados por homicídio. Ele olhou para Helena. E então finalmente poderei dar a Marcos alguma justiça. Eles chegaram em casa tarde, ambos exaustos pela tensão da noite. Adrian acompanhou Helena até seu quarto, como sempre fazia, mas desta vez ele hesitou na porta. Helena, quando tudo isso acabar, quando meu avô for vingado e Marcos tiver justiça, os 6 meses terão terminado. O coração de Helena apertou dolorosamente. Sim, o contrato diz que você será livre para ir embora. Com o dinheiro, sua mãe curada, sua vida de volta. Ele pausou. Mas e se? E se eu pedisse que você ficasse? Helena mal podia respirar. Adrian, não como parte de um contrato. Não como farsa. Ele deu um passo em sua direção, suas mãos encontrando o rosto dela, polegares traçando suas maçãs do rosto. Mas como minha esposa de verdade. Porque nos últimos meses, você se tornou a coisa mais importante na minha vida. E a ideia de você ir embora. Ele não terminou, mas não precisava. Helena podia ver em seus olhos, sentir na forma como ele a tocava como se ela fosse preciosa e frágil. Você tem certeza? Ela sussurrou. Porque não posso ser mais uma das suas transações, Adrian. Se ficarmos juntos, precisa ser real, totalmente real. Mais real que qualquer coisa que já tive, ele prometeu. E então ele a beijou. Não foi como Helena imaginara que seria. Não foi posse brutal ou paixão desesperada. Foi suave e reverente, como se Adrian estivesse memorizando o gosto dela, o sentimento. Suas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a mais perto, e Helena se derreteu contra ele, seus dedos entrelaçando em seus cabelos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Fica comigo hoje à noite, Adrian murmurou contra seus lábios. Não precisa ser. Apenas fica. Preciso de você perto. Pela primeira vez desde que entrará naquela casa, Helena foi com Adrian para seu quarto. Era surpreendentemente íntimo e acolhedor. Não o covil estéril que ela esperava, mas um espaço cheio de livros, fotos de Marcos. Pequenos toques pessoais que revelavam o homem por trás da máscara. Eles se deitaram juntos na cama dele, ainda completamente vestidos, corpos entrelaçados no escuro. Adrian passou os dedos pelos cabelos dela, e Helena podia sentir os batimentos cardíacos dele contra suas costas onde estava aninhada contra seu peito. Obrigado por me salvar, ele sussurrou na escuridão. De quê? De mim mesmo. Helena acordou envolta em calor e no cheiro de Adrian, cedro e algo unicamente dele. Luz do sol inundava o quarto através de cortinas semiabertas. Por um momento glorioso, ela se permitiu simplesmente existir ali, segura nos braços dele, fingindo que eram um casal normal acordando juntos. Então a realidade retornou como uma onda fria. Hoje Adrian iria à polícia. Hoje tudo mudaria. Adrian já estava acordado.
ela percebeu, olhando para o teto com expressão pensativa. Não dormiu? Ela perguntou suavemente. Não muito. Continuava pensando no que vem a seguir. Ele virou-se para encará-la, traçando seu rosto com um dedo. Assim que eu entregar essas provas, não há volta. Verônica e Jonathan vão me odiar. Metade da família vai me ver como traidor. Haverá escândalo, mídia, caos. E Marcos finalmente terá justiça. Sim, Adrian puxou-a para mais perto. Mas Helena, você precisa entender. Quando isso se tornar público, você será arrastada para dentro também. Repórteres vão escavar sua vida, fazer perguntas, inventar histórias. Será brutal. Posso aguentar. Não deveria ter que aguentar. Você merece melhor que ser destruída pela mídia por causa dos pecados da minha família. Helena colocou a mão no rosto dele, forçando-o a olhá-la. Ouça com atenção. Não sou alguma flor frágil que vai murchar sob escrutínio. Cresci em uma casa onde cada dia era uma batalha de sobrevivência. Repórteres intrometidos não me assustam. Algo como admiração brilhou nos olhos de Adrian. Como eu tive tanta sorte de encontrar você. Você não encontrou. Você comprou. Ela sorriu para suavizar as palavras. Mas fico feliz que tenha feito. Eles tomaram café da manhã juntos, uma intimidade tranquila substituindo a formalidade anterior. Adrian vestiu um terno blindado, preto, impecável, a armadura do empresário implacável. Mas quando ele segurou a mão de Helena antes de sair, havia vulnerabilidade em seu toque. Volte para mim, ela disse. Sempre. Helena passou o dia tentando se distrair. Visitou sua mãe no hospital, que estava significativamente melhor, rindo e fazendo planos para quando recebesse alta. Mas Helena mal conseguia se concentrar na conversa, sua mente constantemente voltando para Adrian e o que estava acontecendo na delegacia de polícia. Eram quase 7 da noite quando ela ouviu a porta da frente se abrir. Helena correu para o hall de entrada e parou abruptamente. Adrian estava lá, mas ele não estava sozinho. 2 detetives o acompanhavam, expressões sombrias. Senhora Blackwood, um deles disse. Precisamos fazer algumas perguntas sobre seu casamento. O estômago de Helena despencou. Sobre o que especificamente? Recebemos informações anônimas esta tarde sugerindo que seu casamento com o Sr. Blackwood é fraudulento. Que você foi paga para se casar com ele sob falsos pretextos. O detetive a estudou. Isso é verdade? Helena olhou para Adrian, que estava pálido mas controlado. Alguém os havia denunciado. E ela tinha uma boa ideia de quem. Não, ela disse firmemente. Nosso casamento é real. Então a senhora não assinou nenhum contrato pré-nupcial em comum? Não recebeu benefícios financeiros específicos em troca de casar com o Sr. Blackwood? Todos os casamentos têm elementos financeiros, Helena respondeu cuidadosamente. Meu marido é generoso comigo e com minha família. Isso não torna nosso casamento falso. O segundo detetive interveio. Senhora Blackwood, se você está sendo coagida de alguma forma. Não estou. Helena moveu-se para ficar ao lado de Adrian, entrelaçando seus dedos nos dele. Amo meu marido. E ele me ama. Se alguém sugeriu o contrário, está mentindo. Os detetives trocaram olhares. Entendemos que há alegações sérias de fraude corporativa envolvendo membros da família Blackwood. Se vocês dois estão conluiados para... Com todo respeito, Adrian cortou sua voz gélida, minha esposa não tem nada a ver com crimes corporativos que ocorreram muito antes de nos conhecermos. Ela está sendo usada como distração por pessoas que querem evitar consequências por seus próprios atos criminosos. Ainda assim, precisaremos investigar a legitimidade de seu casamento. Se for determinado que foi fraudulento, pode haver implicações legais. Depois que os detetives saíram, Helena desabou no sofá tremendo. Adrian se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Foi Verônica, ele disse, raiva fria em sua voz. Ela descobriu que fui à polícia e contra-atacou, tentando desacreditar nossas evidências, sugerindo que tenho histórico de transações fraudulentas. Nosso contrato, Helena sussurrou. Se eles encontrarem, eu já o destruí. Não existe mais nenhuma prova física. Adrian apertou suas mãos. Mas Helena, isso vai ficar mais difícil. Verônica vai lutar com tudo que tem. Ela vai expor tudo sobre você, seu pai, sua família, cada pequeno segredo. Então deixe que exponha. Não tenho nada a esconder, exceto que, uma vez concordei em casar com você por dinheiro. Mas isso não é mais verdade. Não? Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Não, porque em algum lugar ao longo desses meses, isto se tornou real. Você se tornou real para mim. E eu me apaixonei por você, Adrian Blackwood, com todas suas arestas afiadas e cicatrizes e maneiras impossíveis. Adrian fechou os olhos, respirando profundamente.
Quando os abriu novamente havia lágrimas ali, a primeira vez que ela ouvira chorar desde a noite da morte de Augusto. Eu também te amo, ele disse, voz rouca. Não sei quando aconteceu. Talvez naquele primeiro dia, quando você entrou no meu escritório vestindo aquele vestido simples e me olhou como se eu fosse humano. Ou talvez naquela noite quando me segurou enquanto eu desmoronava. Mas Helena, eu te amo tanto que assusta. E a ideia de perder você por causa da minha família podre. Ela o beijou silenciando suas palavras, despejando todas suas emoções naquele beijo. Ele a puxou para seu colo, braços envolvendo-a como se pudesse mantê-la segura do mundo por pura força de vontade. Não vai me perder, ela prometeu contra seus lábios. Não me importa o que eles digam ou façam. Estou aqui. Escolho estar aqui. Naquela noite, eles finalmente se tornaram marido e mulher em todos os sentidos. Não era a noite de horror que Helena havia imaginado meses atrás. Era terna, apaixonada, dois solitários finalmente encontrando lar um no outro. Depois, deitados entrelaçados entre lençóis desfeitos, Adrian traçou padrões na pele nua dela. Sabe o que meu avô me disse uma vez? Ele murmurou. Ele disse que amor era fraqueza, que homens que amavam eram fáceis de manipular, de destruir. Então eu passei anos construindo muros, recusando-me a sentir, mantendo todos à distância. E agora? Agora percebo que ele estava errado. O amor não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Escolher ser vulnerável, escolher confiar, escolher deixar alguém entrar apesar de todo o risco de ser destruído. Helena beijou seu peito, exatamente sobre onde seu coração batia constante e forte. Não vou destruí-lo. Prometo. Eu sei. E essa é a coisa mais assustadora de todas, que eu realmente acredito em você. Mas paz nunca durava muito no mundo de Adrian Blackwood. 3 dias depois, a bomba estourou. Verônica deu uma entrevista exclusiva para o maior tabloide de Boston, detalhando cada sórdido detalhe que ela havia inventado. Que Adrian havia pago Helena $50 mil para casar com ele, que o casamento inteiro era farsa, que ele estava usando Helena para enganar seu avô moribundo. A mídia enlouqueceu. Repórteres acamparam do lado de fora da mansão. O telefone tocava incessantemente. Cada canal de notícias tinha especialistas debatendo a ética do casamento deles. As ações da empresa Blackwood despencaram. E então veio o golpe mais duro. O pai de Helena deu uma entrevista. Helena assistiu horrorizada enquanto Marco Russo, bêbado e incoerente na televisão, confirmava que sim, ele havia arranjado o casamento de sua filha com Adrian Blackwood. Que o bilionário havia pago $50 mil por uma noiva virgem. Ele estava desesperado. Marco babava para a câmera. O velho Augusto exigia que ele se casasse, então ele veio até mim com uma proposta. Minha filha em troca de dinheiro. Pensei que estava dando a ela uma vida melhor, sabe? Quem sou eu para recusar? Adrian teve que segurar Helena para impedi-la de arremessar a televisão pela janela. Ela estava tremendo de raiva, lágrimas de humilhação escorrendo por seu rosto. Aquele monstro, ela sibilou. Ele está arruinando tudo, fazendo parecer que nós. Helena, respire. Adrian a virou para encará-lo. Não importa o que eles digam. Sabemos a verdade. Mas ninguém mais sabe. Todos pensam que sou uma prostituta cara e você é um sociopata manipulador que comprou uma esposa. Então vamos provar que estão errados. Como? Adrian pensou por um momento e então pegou o telefone. Vamos dar nossa própria entrevista. Juntos, vamos contar nossa história, a verdadeira. Sem edições, sem scripts. Apenas honestidade crua. Adrian, isso é loucura. É a única maneira. Ele segurou o rosto dela. Confia em mim? Helena respirou fundo, depois assentiu. A entrevista foi agendada para 2 dias depois com a repórter investigativa mais respeitada de Boston, Amanda Shen, conhecida por sua integridade e recusa em ceder ao sensacionalismo. Naqueles 2 dias, o escândalo só aumentou. Verônica deu outra entrevista, desta vez alegando que Adrian havia ameaçado sua vida quando ela descobriu a fraude. Jonathan apareceu na televisão fingindo preocupação, dizendo que sempre soube que havia algo errado com Adrian e que ele estava aliviado que a verdade finalmente estava saindo. Mas então algo inesperado aconteceu. A polícia anunciou que estava abrindo uma investigação criminal completa sobre Veronica Hartwell e Jonathan Blackwood por fraude corporativa e possível homicídio no caso da morte de Marcus Blackwood. As evidências que Adrian havia fornecido eram sólidas demais para serem ignoradas, e de repente as narrativas começaram a mudar. Talvez Adrian não fosse o vilão. Talvez ele estivesse sendo difamado por pessoas tentando encobrir seus próprios crimes.
Na noite da entrevista, Helena vestiu um vestido azul simples, não provocante, não ostentoso, apenas elegante. Ela queria parecer ela mesma, não a caricatura que a mídia havia pintado. Amanda Shein os recebeu em seu estúdio com profissionalismo caloroso. Antes de começarmos, ela disse: "Quero que saibam, está aí a chance de vocês contarem sua história sem filtros. Farei perguntas difíceis, mas vocês terão tempo para responder honestamente. Preparados?" Adrian segurou a mão de Helena. "Preparados." As câmeras começaram a rodar. "Senhor Blackwood, senhora Blackwood, obrigada por estarem aqui." Amanda começou. "Vamos direto ao ponto. Seu casamento começou como uma transação financeira?" Helena e Adrian trocaram olhares. Então Adrian disse: "Sim." O silêncio no estúdio era palpável. Amanda se inclinou para a frente. "Pode elaborar?" "Meu avô estava morrendo. Ele exigiu que eu me casasse para herdar controle da empresa, uma exigência arcaica e manipuladora, mas real. Eu procurei um arranjo de conveniência. O pai de Helena precisava de dinheiro para o tratamento de câncer de sua esposa. Fizemos um acordo. $50.000 por uma noiva." Amanda disse sem rodeios. "Não." Helena interrompeu, sua voz firme. $50.000 para que minha mãe pudesse viver. Aquele dinheiro nunca tocou minhas mãos. Foi direto para o hospital. Minha mãe estava morrendo e meu pai, um homem horrível e abusivo, encontrou uma forma de lucrar com isso. Sim, concordei com o arranjo, mas não por ganância, por amor desesperado por minha mãe. E o casamento em si? Como foi estruturado? Adrian continuou. Tínhamos um contrato. 6 meses interpretando o papel de casal casado. Quartos separados, vidas separadas. Após 6 meses, Helena seria livre para ir embora com dinheiro suficiente para reconstruir sua vida. Não havia coerção, nenhuma expectativa de intimidade. Era puramente transacional. Amanda notou. Passado. O que mudou? Helena e Adrian se entreolharam, e o amor entre eles era tão palpável que até Amanda pareceu tocada. Ela mudou tudo, Adrian disse suavemente. Helena me viu, não meu dinheiro, não meu poder, não o monstro que a mídia retrata, mas eu, o homem quebrado que passou a vida inteira sendo programado para não sentir. E ela não tentou me consertar ou me mudar. Ela apenas ficou. Foi gentil quando eu não merecia gentileza. Foi forte quando eu estava fraco. E em algum lugar ao longo do caminho, eu me apaixonei por ela. E você, senhora Blackwood? Eu entrei neste arranjo pensando que sabia quem Adrian era, o bilionário cruel das histórias. Mas cada dia revelava mais camadas. Ele era gentil com os funcionários. Lia poesia. Chorava por seu irmão morto. Ele era humano de formas que ninguém nunca fala. Helena apertou a mão de Adrian. Sim, nosso casamento começou como transação, mas se tornou o amor mais real que já conheci. Amanda pausou, permitindo que o momento respirasse. Então, há alegações de que você, Sr. Blackwood, está usando este suposto romance para desviar a atenção de suas próprias atividades criminosas. As únicas atividades criminosas em minha família são as cometidas por Veronica Hartwell e Jonathan Blackwood, Adrian respondeu, voz endurecendo. Meu irmão Marcos descobriu que eles estavam desviando dezenas de milhões da empresa através de empresas fantasma. 2 semanas depois, ele estava morto em um acidente de carro conveniente. Tenho provas fornecidas à polícia de todas as transações fraudulentas, e evidências sugerindo que o acidente de Marcos não foi acidental. Você está acusando-os de homicídio? Estou dizendo que meu irmão foi assassinado por descobrir a verdade. E que as mesmas pessoas que o mataram agora estão tentando destruir minha reputação para evitar consequências. A entrevista continuou por mais 1 hora. Quando terminou, Helena e Adrian estavam exaustos mas aliviados. Eles haviam dito sua verdade. Na manhã seguinte, antes mesmo da entrevista ir ao ar, a polícia prendeu Veronica Hartwell e Jonathan Blackwood. As acusações foram extensas: fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, conspiração. E o mais chocante, evidências ligando Jonathan a um mecânico que admitiu ter sabotado o carro de Marcos. Mas a história não terminava aí. 3 dias depois, Helena recebeu uma mensagem anônima. Não foram apenas eles. Há mais. Marcos ainda tem segredos. M. Marcos. Helena mostrou a mensagem a Adrian, cujo rosto empalideceu. Meu irmão está vivo? Eles contrataram os melhores detetives, e em 3 semanas encontraram a verdade. Marcos havia fingido sua própria morte. Ele sobreviveu ao acidente e, percebendo que alguém queria matá-lo, desapareceu. A carta final chegou com o endereço, um armazém abandonado em Dock 47. É uma armadilha, Adrian disse. Ou é seu irmão pedindo ajuda. Helena segurou sua mão. Vamos juntos. Com segurança.
Descobrimos a verdade. Proximidades. Adrian entrou primeiro, Helena esperando no carro. Mas quando ouviu gritos, ela correu. Dentro do armazém, encontrou uma cena chocante. Adrian de joelhos, uma arma apontada para sua cabeça. Mas quem segurava a arma não era Marcus. Era Catherine Blackwood, a mãe deles que havia abandonado a família anos atrás. Mãe, Adrian sussurrou. Surpresa, querido? Catherine sorriu friamente. Passei 15 anos construindo meu próprio império nas sombras. Verônica e Jonathan trabalhavam para mim. Mas vocês dois arruinaram tudo. Você tentou matar Marcus, Helena disse, compreendendo. E teria conseguido se ele não fosse tão difícil de matar. Catherine pressionou a arma mais forte. Agora vocês dois morrem, e eu herdo tudo. Não, uma voz gritou. Marcus emergiu das sombras, visivelmente mais magro, mas vivo. Acabou, mãe. A polícia está ouvindo tudo. E estava. A segurança havia ligado para a polícia real quando detectou o perigo. Em segundos, o armazém foi invadido. Catherine foi presa gritando obscenidades. Marcus explicou tudo. Como sobreviveu, como descobriu que a própria mãe estava por trás de tudo, como fingiu estar morto para reunir provas. Semanas depois, com Catherine, Verônica e Jonathan todos na prisão, Helena e Adrian finalmente puderam respirar. 6 meses acabaram, Adrian disse uma noite no jardim. Tecnicamente você é livre. Vou ficar, Helena disse. Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo. Ela sorriu, porque amor não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar. Adrian se ajoelhou tirando um novo anel, uma safira azul. Casa comigo novamente. Não como transação, mas como minha esposa verdadeira. Sim, Helena chorou. 1000 vezes sim. 6 meses depois, eles se casaram novamente em uma cerimônia íntima com Marcus como padrinho e a mãe de Helena, completamente curada, presente. Quando o padre perguntou se Adrian tomava Helena como esposa, ele disse, faço com certeza absoluta. E quando foi a vez de Helena, ela olhou nos olhos do homem que começou como uma compra mas se tornou seu mundo, e disse, faço. 2 anos depois, Helena estava na varanda da casa italiana que Adrian comprou, sua mão sobre a barriga arredondada onde seu filho crescia. Adrian a envolveu por trás, sua mão cobrindo a dela. Pensando em algo? Em como tudo mudou. Como começamos? Você era uma garota desesperada. Eu era um idiota frio. E agora somos uma família. Naquela noite, durante o jantar com Marcus e a mãe de Helena, Adrian fez um brinde, para finais improváveis, para amores impossíveis, e para a mulher que me ensinou que ser humano é a coisa mais corajosa. Helena brindou de volta, para a família, para segundas chances, e para o amor que nos salvou. Mais tarde, sob as estrelas italianas, Helena pensou na jornada. $50.000. Uma venda. Um casamento falso que se tornou o amor mais real de suas vidas. E quando seu filho nascesse, ela contaria a verdade, a bagunçada, complicada, linda verdade. Porque as melhores histórias de amor não começam com perfeição. Elas começam com escolha. E essa escolha de assinar aquele contrato de ficar de amar, foi a melhor decisão de sua vida. Ela olhou para Adrian, que dormia pacificamente e sussurrou, obrigada por me comprar naquela noite. Foi o melhor investimento que você já fez. E embora dormisse, um pequeno sorriso curvou seus lábios. Fim. Se gostou, se inscreve e ative o sininho para não perder nada.